Bem-vindos ao Linha Aberta. Já sabe, às terças-feiras cá estamos para trazer então uma proposta para debate. Hoje vamos falar sobre a aprovação do projeto das autarquias provinciais apresentado pela RENAM. Foi, portanto, a aprovação por parte do Parlamento que aconteceu então na última semana. Este é um projeto que foi submetido pela bancada RENAM, na sequência então do encontro a 15 de agosto, o último entre os presidentes Filipe Nunes e Afonso Lhakama. O Parlamento então entendeu que o projeto da RENAM viola a Constituição e aquilo que é o ordenamento jurídico do território nacional. Vamos então discutir sobre este assunto com os nossos convidados. Boa noite a todos, o engenheiro de finanças, o Dr. Eduardo Lamorete, aqui também o Dr. Rafael Chante. Obrigado então por estarem aqui. Eu vou começar precisamente pelo deputado Rafael Chante, que é da bancada da Frelimo. As razões que ditaram mais a fundo esta aprovação por parte da bancada da Frelimo. Boa noite. Primeiro saudar o painel. Em segundo lugar, saudar o povo moçambicano e ao telespectador no geral. Bom, antes de entrar exatamente nos motivos que ditaram a reprovação do projeto das autarquias provinciais, talvez fazer um pequeno historial. Após a divulgação dos resultados pela CNE em outubro e após o anúncio do acórdão número 21 do Conselho Constitucional de 29 de dezembro de 2014, o partido RENAM e seu líder começaram a fazer pronunciamentos relativamente ao não reconhecimento de resultados. Resultados esses que foram reconhecidos pelos observadores nacionais e internacionais como tendo sido resultados de uma eleição livre e justa, mas os pronunciamentos da RENAM diziam respeito à não aceitação e por esse motivo não iria reconhecer, iria tomar o poder pela força ou iria criar as zonas autónomas ou províncias autónomas, mas antes disso falava-se na constituição de um governo de gestão para permitir a partilha do poder com a Frelimo. Mas de uma forma geral, o que ditou a reprovação do projeto ou da proposta do projeto das autarquias provinciais, fundamentalmente diz respeito ao este projeto conter na sua essência algumas irregularidades ou ilegalidades que consistem na violação de alguns pressupostos constitucionais, por exemplo, a Lei 2/97 das autarquias provinciais, aliás, das autarquias, o pacote autárquico, a Lei 8/2003, que fala dos órgãos do Estado. Órgãos locais do Estado. Exato. A Lei 5/2007, que cria as Assembleias Provinciais e outros instrumentos jurídico-legais, incluindo a Constituição da República. Então, esses são os fundamentos. Frelimo, tenho aqui o parecer da primeira comissão, que os membros da Frelimo foram ouvidos relativamente a este documento, além do pronunciamento feito pela bancada, e a Frelimo dizia que este projeto viola os limites definidos pelo princípio de Estado unitário. Portanto, a ideia que foi veiculada por membros da Frelimo, que entendiam que este projeto visava dividir o país. Portanto, este também é um dos argumentos que é colocado para a Frelimo. Exato. Muito bem, Dr. Eduardo Lamorete, como é que a bancada da RENAM, para aqueles que eventualmente não conhecem este projeto, é o projeto através do qual então a RENAM propunha a criação de autarquias de nível provincial
em algumas províncias, portanto em 6 províncias mais exatamente, as províncias do Niassa, de Nampula, Zambésia, Manica, Sofala e Tete, que coincidem, digamos, algumas delas onde ou a RENAMO ganhou ou Afonso da Cama ganhou, portanto, exceptuando Niassa, que não aconteceu nenhuma nem outra situação. Quais são os fundamentos que a RENAMO tem face ao parecer que foi dado quer para a primeira comissão, quer para a quarta comissão, e que levou então a Frelimo a aprovar este projeto? Bom, muito obrigado. Permitam-me começar por saudar os telespectadores e os colegas aqui no painel. Boa noite. O projeto que foi submetido para a RENAMO, e sempre o dissemos, era um meio caminho para a resolução de um problema político que dura desde as eleições de 2014, outubro de 2014, em que efetivamente nós não tivemos um vencedor justo, não tivemos um vencedor legítimo. Entretanto, temos um governo instalado. Várias tentativas foram feitas de se encontrar uma saída pacífica para esta crise. Inicialmente, o presidente Afonso da Cama e a RENAMO propuseram um governo de gestão, não teve acolhimento por parte do governo e houve entendimentos entre as duas lideranças que o caminho seria a RENAMO governar nas províncias onde efetivamente ganhou. Mas isto, de acordo com a interação entre o presidente Afonso da Cama e o presidente Nunes, este processo devia passar pelo Parlamento, para que não fosse algo feito fora das leis. E isto foi feito com toda a meticulosidade requerida e considerando que esta lei não era perfeita, ou esta proposta de lei não era perfeita, o proponente, quando foi fazer a apresentação deste documento, indicou para as duas comissões, a primeira e a quarta comissão, a sua disponibilidade de rever tudo aquilo que estivesse em conflito com a lei. E, inclusive, por iniciativa própria, fez uma revisão de muitas leis. Portanto, isto seriam as leis que foram revistas neste projeto, que são mais ou menos 4 páginas de leis que foram revistas. E isto foi em sede das comissões? Em sede das comissões. Isso foi comunicado às duas comissões antes da discussão em plenário. E solicitado, inclusive, às comissões para que indicassem os artigos deste projeto que estavam em conflito com a lei. E nós acreditamos que esta era uma saída efetivamente viável, saída pacífica para a resolução deste problema. Para surpresa nossa, nenhuma dessas correções foram atendidas pelas duas comissões e a posição que a bancada maioritária tomou foi de reprovar este projeto sem sequer considerar todas as alterações que a RENAMO tinha se disponibilizado a fazer. Isto o que é que nos diz? Isto nos remete a duas conclusões, que já havia predisposição para se reprovar este projeto, independentemente de tudo que a bancada da RENAMO pudesse vir a fazer. Porque, efetivamente, com as várias inquietações que foram levantadas, quer nos debates que a Ordem dos Advogados promoveu, assim como nos comentários, nos debates na televisão, a bancada da RENAMO tomou nota disso e fez as devidas correções para que se conformasse com a lei. Mas isto foi completamente ignorado e nós vimos um parecer. E quando falamos de parecer da primeira comissão, acho que é importante também esclarecermos aqui, este não é parecer da primeira comissão, este é um parecer que foi encomendado à Ordem dos Advogados e à Faculdade de Direito e que foi transcrito para o parecer da primeira comissão. Portanto, este é o parecer da Ordem dos Advogados, este é o parecer da Faculdade de Direito, e se for a ler o parecer da primeira comissão, da qual eu faço parte, é exatamente o que está nos dois pareceres da Faculdade de Direito, da Universidade Duarte Mondlane e da Ordem dos Advogados. Portanto, não havia nenhuma vontade por parte da bancada da Frelimo de discutir este projeto. E, na vossa opinião, os pareceres, quer da Faculdade de Direito, quer da Ordem dos Advogados,
não tem mérito, é isso? Os pareceres têm mérito, mas depois do proponente ter feito as correções necessárias e manifestado disponibilidade em sede de comissão de fazer as correções necessárias, o lógico era que, primeiro, as comissões tomassem conta disso e recomendar ao plenário para que analisasse essas questões e discutisse os pontos que são divergentes com a lei neste caso. E para nós, esse exercício que tivemos na sessão plenária, de certa maneira, mostrou e reduziu, este é meu entendimento, reduziu de certa maneira a relevância da Assembleia da República como fórum onde se discutem questões candentes do nosso país e se encontram soluções. Porque a atitude que a Assembleia da República tomou em relação a este aspecto nos remete a um questionamento. Será esta casa que de facto está em condições de resolver os grandes problemas deste país, quando é ela a primeira a tomar uma atitude desta natureza, quando se esperava que dali, pelo menos, existisse uma discussão? E como podem ter percebido os moçambicanos, na Assembleia da República não houve nenhuma discussão deste projeto. Foi simplesmente a vontade da maioria dizer que nós não queremos este projeto e vamos chumbar. E, efetivamente, porque tem a maioria, chumbaram o projeto a partir das duas comissões e no plenário. Os argumentos são os tais com os quais nós não concordamos. E esperávamos que o plenário da Assembleia da República abriria um espaço para que os argumentos, quer daqueles que estão contra, assim como nós que defendemos esse projeto, pudéssemos apresentar os nossos argumentos e os outros que estão contra também apresentar os seus argumentos em sede do plenário, onde o povo efetivamente poderia, no fim, tirar as suas ilações do que está contido neste documento. Porque até agora parece ser um documento escondido, que as pessoas não conhecem, nem sequer deve ser discutido. E fiquei a saber que até as transmissões das televisões, de certa forma, foram limitadas, não podiam fazer a transmissão daquele evento. Portanto, havia aqui todo um ambiente... Essa limitação não houve, isso eu posso assegurar. Nós transmitimos o evento... Nós tivemos indicações de pessoas que diziam que a televisão pública não estava... pessoas que passaram informações que não são verdadeiras. Pelo menos ao nível desta casa não houve esta limitação. Mas efetivamente, só... esta é que é a questão. Nós assistimos a uma espécie de um teatro que já tinha sido armado, porque os tais pareceres que vieram de fora não tiveram a oportunidade de ver as correções que o proponente já tinha feito. Deixa-me só ouvir aqui, antes de eu avançar para o engenheiro Venâncio, Sr. Xande, estas correções alteravam significativamente aquilo que era a essência do projeto inicial ou não? Eliminavam, digamos, dois dos aspectos centrais que são colocados, nomeadamente o ordenamento territorial, a alteração desta ordem entre o poder local, os órgãos locais do Estado, que é, digamos, um dos elementos de fundamentação para a recusa deste projeto, e o da violação de vários princípios constitucionais. Portanto, são os dois grandes princípios que são levantados neste parecer. A pergunta é, as retificações que foram introduzidas alteravam ou não digamos, contornavam ou não estas situações, estas duas grandes situações que eu coloco aqui? Bom, talvez dizer, no fundo, como o tempo foi bastante escasso, não se pode dizer se alterava significativamente aquilo que estava sendo proposto para correção, para a melhoria do projeto. Mas, por exemplo, relativamente ao objeto do projeto, no dia da audição, foi onde o proponente pôs a claro o que pretendia com o projeto, que era exatamente aquilo que o seu deputado Namborete disse, que era para permitir a resolução do conflito político pós-eleitoral, porque, segundo no entender da RENAM, não havia algum partido que tenha ganho as eleições ou algum candidato a presidente que tenha ganho as eleições. Contudo, as alterações foram entregues, mas não houve tempo suficiente
para se assimilar isso. Mas mesmo assim, não me lembro qual é o artigo, fala-se da descentralização de poder do Estado. Descentralização do poder do Estado significa a criação de novos Estados, mas o que se pretendia, acho, ou o que se deve fazer, ou o que se faz na prática é descentralização dos poderes administrativos e não poder do Estado. Nesse caso, nós temos a Lei 2/97, que cria o pacote autárquico. A partir daí, está-se a fazer a tal descentralização de forma paulatina e gradual. Muito bem, deixa-me ouvir aqui o engenheiro Venâncio. O MDM votou a favor desta proposta da RENAM. Quais são os fundamentos que levam o MDM a alinhar com a RENAM nesta proposta? Obrigado. Bem, o que acontece é o seguinte, quando esta lei foi apresentada, que nós já estudamos muito bem, nós remetemos uma série de perguntas, uma série de dúvidas que nós tínhamos relativamente à mesma, como, por exemplo, que tem a ver com o artigo 4, tem a ver com as atribuições das autarquias provinciais, o artigo 58 tem a ver com as receitas. E fazíamos uma ponte disto com as autarquias já existentes, no sentido de se haveria uma confluência, uma sobreposição em termos da área de jurisdição. E na audiência em que se teve com o proponente, estas questões foram esclarecidas e me parece que há uma série de questões para além destas que devia ter tido um outro tratamento na discussão na plenária. Porque se houve uma audiência, depois há um debate, o que se pressupõe é que depois desse debate há uma súmula que se faz para ver quantas é que nós avançamos ou não. E me parece que não houve possibilidade disto, houve coartação disto. Mas o que acontece é o seguinte, nós achamos que, sob o ponto de vista, esta lei tem muitas implicações jurídico-constitucionais, administrativas, fiscais, vão muito para além da questão da técnica jurídica, vão muito para além disso. E nós reconhecemos isso. Eu ainda me recordo que, na altura, ainda estava vivo o professor Gilles Sistac, ele dizia que, apesar de ele ter sido, digamos, o mentor intelectual, digamos assim, do fundamento central desta lei, e que ele sustentou isto, mas ele dizia até a aplicação, a operacionalização das autarquias provinciais é um processo demasiado longo e muito complexo. Nós reconhecemos isso, mas também há um consenso nacional que nos parece que o aprofundamento da descentralização, a questão da desconcentração, isto é um consenso. Ainda na década de 90, quando começa a ser discutida a questão da descentralização, toda a gente está recordada disso, que já naquela altura estava-se a falar da autarcização de todos os distritos na altura, e que houve muita discussão à volta disso, depois voltou-se para trás, porque alguns distritos parece que a RENAM tinha ganho, e por aí, mas há um consenso nacional de que o processo de autarcização é irreversível. E até agora, passado 40 anos após a independência e 17 anos depois da primeira eleição autárquica, nós temos cerca de 2/3 da população fora das zonas autarcizadas. Quer dizer, nós temos cerca de 18 milhões de habitantes que estão fora dessas regiões. Portanto, penso que, atendendo a estes consensos, atendendo a esta realidade, me parece que e sabendo que é irreversível esse processo, me parece que nós devíamos partir de uma plataforma de que deveríamos ir para o aprofundamento da questão da descentralização. Portanto, em termos genéricos, nós reconhecemos o mérito da proposta da RENAM. Logicamente que há questões mais detalhadas, mais de pormenor, mais da operacionalização fiscal administrativa, que pareciam outro debate. Mas, do ponto de vista da generalidade, o MDM reconheceu o mérito da proposta e mais. Ao ouvir da audiência, nós tentamos identificar alternativas, porque me parece que esta proposta, da forma como ela foi apresentada, não é uma proposta meramente ligada a um simples legalismo. Esta proposta, eu acho que mais do que uma questão meramente jurídica, ela pressupõe, é um convite, é uma alusão a um entendimento político. Quer dizer, a grande conclusão que o MDM chegou é que não existe uma solução mais acertada e ajustada que não passasse por um entendimento político. Tanto mais que, se nós
fomos a ver o programa quinquenal do governo, que eu até por acaso gostei muito de uma das ações que lá está descrita, que dizem que o grande programa do governo para os 5 anos que vêm aí era promover uma consulta permanente com todos os autores dentro e além de fronteiras para identificar pontes de entendimento e concórdia visando a consolidação da paz. Quer dizer, me parece que isto era muito mais importante do que um mero legalismo. Portanto, a questão de alusão a questões constitucionais me parece um radicalismo de legalidade. Era preciso ir muito para além disso. E, partindo dessa base, que nós estamos a vir de um conflito muito recente que resultou numa cessação de hostilidades, que na verdade é um eufemismo, na verdade é uma cessação de guerra, não foi de hostilidades, é um eufemismo. Penso que a grande prioridade nacional é arranjarmos as tais pontes de entendimento político que possam garantir e assegurar uma estabilidade política no país. Então, partindo desse princípio, o MDM, para não se agarrar apenas a questões técnicas e constitucionais, até fez uma proposta muito concreta, que é, mesmo que o projeto das autarquias provinciais não avançasse, haviam algumas alternativas que podiam ser feitas. Por exemplo, nós propusemos 2 alternativas que são de curto prazo. Se a questão é o problema do conflito ou do desentendimento assim, pós-eleitoral, é possível que nas províncias onde a Renamo ganhou, serem indicados governadores provinciais indicados pela Renamo, mas que depois possam ser, digamos, validados ou nomeados pelo Presidente da República. Ou então podemos ir para uma outra via, que é as assembleias provinciais elegerem cidadãos residentes nas províncias e selecionar 3 nomes e, digamos, submeter ao Presidente da República para depois nomear. Então, isso seria uma ponte de equilíbrio. Por um lado, nós não cometíamos um caos constitucional e, por outro lado, também não esvaziávamos os poderes do próprio Presidente. Portanto, seria uma solução transitória e a curto prazo que tem a ver com o conflito. Mas a longo prazo, nós também propusemos que é preciso um pacto de bancadas para nós, neste momento, já começarmos a desenhar uma lei, um projeto de lei que é para a eleição dos governadores provinciais. Portanto, esta é que é a grande proposta do MDM e a posição que nós achamos que é uma posição equilibrada, tanto para questões de curto prazo, que tem a ver com o conflito pós-eleitoral, como a questão de médio e longo prazo. E penso que essas questões todas, com as retificações que bem falou o Dr. Namoredo, penso que devíamos fazer uma ponderação e arranjar-se uma outra solução que não fosse meramente irmos para uma simples votação. Penso que isto exigiria um debate um pouco maior do que o simplismo de irmos logo a uma votação. Sr. Rafael Santos, a FLEM não entendeu isto como um problema político e porquê, na sua ótica, há que estas 2 colocações são colocadas, são feitas, porque é que, e olhamos, se estivéssemos na gíria, diríamos que a FLEM foi buscar argumentos de ordem jurídica para, entre aspas, desmontar toda uma tese, todo este projeto da LNAM. Porquê é que não houve este entendimento que isto era um problema político e que este projeto era apenas um pretexto para conseguir objetivos políticos para o Tardam? Aliás, por isso que houve este diálogo entre o presidente Inhosse e o líder da LNAM, Afonso Flecão. Bom, aqui destacar uma coisa. As eleições realizadas no dia 15 de outubro do ano passado tiveram um cunho nacional e não provincial. Por isso, quando se diz que a Renamo ganhou em 6 províncias, talvez não seja corretamente esse termo a usar. A Renamo teve mais votos em algumas mais votos, porque o caráter das eleições realizadas no dia 15 de outubro do ano passado foram de caráter nacional e não local ou provincial, como se quer entender. Por isso, os resultados devem ser considerados a nível nacional e não a nível provincial. Mas a questão que eu colocava era outra. Para a FLEM, isto não é um problema político. Pelo menos é esta mensagem que passa da forma como isto foi decidido. Será este o entendimento da vossa parte também ou não? A situação que a gente está a viver pós-eleitoral, a situação pós-eleitoral que se vive em Moçambique, pode-se considerar uma situação de conflito político
como o diálogo que está sendo desenvolvido ao nível das duas lideranças, o Presidente da República e o líder da RENAM, mas também temos que envolver todas as forças vivas de Moçambique para que possam participar neste processo, para ver se encontramos uma solução mais abrangente. Conforme estava a dizer o Dr. Venâncio Monjano, este projeto não era um bom pretexto para lançar este debate? Podemos afirmar que é bom pretexto para lançar o tal debate público, mas este projeto deve consubstanciar-se com as leis vigentes, não deve atropelar as leis vigentes. Eu coloco na lógica de que já temos muitas situações de atropelo à lei. O simples facto de nós termos uma força política com um exército, com homens armados, já configura um atropelo à lei. E, no entanto, o governo tem estado a negociar com essa força política nessa situação de ilegalidade. Ou seja, não será aqui tal dois pesos e duas medidas na lógica de a parte legal, quando ela interessa, nós a evocamos, quando não nos interessa, não a evocamos? Porque já não estamos, há muito que não estamos numa ordem jurídica normal de um Estado de Direito. Há muito. A partir da altura em que há o Centro de Conferências João Quixano, havendo instituições no país, significa que não estamos numa ordem do Estado, digamos, normal. Destas leis, que são elas que criam já os órgãos os órgãos autárquicos. Bom, as opções... Ampliando, digamos, por exemplo, a sua abrangência. As opções são várias, Jeremias, e a opção que a RENAM escolheu foi submeter um projeto novo de lei de raiz. O caso da cidade de Maputo, que é uma província e é ao mesmo tempo uma autarquia. Portanto, no nosso entender,
não há nenhuma violação da Constituição nesses termos, porque a considerar-se violação da Constituição, então a Constituição já está violada logo nesta base. Houve muita discussão sobre os conceitos de vizinhança, os conceitos de proximidade. Nós temos na cidade de Maputo a ilha da Inhaca, faz parte da cidade de Maputo, mas eu não posso considerar que, de facto, quem vive na Inhaca seja meu vizinho. Portanto, discutimos esses conceitos todos de comunidade, exato, ao nível da comissão, e se provou que todos esses conceitos, quer de comunidade, quer de vizinhança, não afastavam a possibilidade de uma província ser considerada autarquia. E é o exemplo que nós temos, que é este exemplo da cidade de Maputo, que tem estatuto de província. Mas passando por aí, a questão central deste projeto, que é a instituição de autarquias provinciais, não propondo a divisão do país. Eu nem sei de onde é que tiraram esta ideia de que o projeto das autarquias provinciais pretendia dividir o país. Em nenhum momento se falou de divisão do país. Em nenhum momento, nem nos comícios do presidente Afonso da Câmara, nem nesta lei, e inclusive se for a ler o artigo 1, permita-me que eu leia muito rapidamente, que diz que a presente lei tem por objeto a institucionalização das autarquias provinciais no quadro do aprofundamento da democracia do Estado moçambicano e a promoção do desenvolvimento no quadro da unidade do Estado moçambicano. Portanto, reafirma-se a unidade do Estado moçambicano, isso para provar que em momento nenhum há sugestão neste projeto de se dividir o país. Mas a questão da escolha das províncias, no parecer vem ali, porque num país com 11 províncias são escolhidas 6, e qual é o critério de escolher, porque mesmo em termos geográficos, procuramos o racional desta escolha, não é claro, há uma província do centro para o norte, pelo menos há uma que é escolhida, que é Cabo Delgado. Qual é o fundamento desta escolha? Olha, nós temos hoje 53 autarquias, e essas 53 autarquias não surgiram ao mesmo tempo. Se eu bem me lembro, surgiram primeiro 10, depois passamos para 33 e agora estamos com 53. Pois, a lei estabelece um conjunto de critérios que deve ser seguido. Exatamente. Então, na proposta que foi apresentada, a leitura que eu fiz, não encontrei fundamentos específicos para esta escolha. Para além, obviamente, daqueles que já temos ouvido publicamente, de natureza política, de que a RENAMO ganhou, ou a RENAMO, o seu líder, ganhou em algumas dessas províncias. Exato. Este é o fundamento que sustenta. E ainda Niassa, que não está nessas situações. Mas também se colocava em aberto a possibilidade de se discutir estas questões. Se tinha que se estender para todo o país, poderia se discutir. Neste momento, a grande inquietação nossa é a atitude que a própria Assembleia da República tomou de nem sequer querer ouvir o que está no projeto depois de corrigido, nem sequer permitir a sua discussão. O que não é... Não encontrou a abertura por parte da FREDEM para discutir este assunto. Exatamente, porque muitas das questões que hoje são colocadas como razões para chumbar este projeto teriam encontrado explicações, e as duas comissões encontraram explicações suficientes, mas porque já tinha sido preparado o parecer fora da instituição Parlamento, essas explicações foram completamente ignoradas. E isto, Jeremias, eu volto a dizer, o que nós acreditávamos que a Assembleia da República, conforme muitas pessoas diziam, que olha, é preciso que a Assembleia da República seja tida como sítio onde os problemas da nação são resolvidos e não os diálogos paralelos. Parece confirmar-se esta falta de capacidade da Assembleia da República de assumir a resolução dos grandes problemas do país e ter que se recorrer a outros fóruns paralelos para além da Assembleia da República. Esta atitude de Assembleia da República dizer nós não queremos discutir, remete esta discussão para outros fóruns. E é isso que a mim, de facto, me preocupa, como cidadão e como deputado, quando a mais importante instituição do edifício democrático do nosso país perde a oportunidade de mostrar a sua relevância no tratamento de questões tão sensíveis quanto esta. Não custava absolutamente nada para a Assembleia da República dizer, sim senhora, tem imprecisões, tem problemas de lei, vamos discutir
vamos apontar, se fosse o caso, devolver ao proponente para que faça as devidas correções e voltamos de novo a discutir. Mas a Assembleia da República pura e simplesmente se absteve de discutir esta questão e certamente essa questão terá que ser discutida em algum outro lugar. Qual é a relevância da Assembleia da República nesse tipo de situações? É reduzida, porque é a própria instituição, é a própria Assembleia da República que se mostra, que se mostra diminuída ou incapaz de tratar esse tipo de matérias. Não basta só a comissão dizer que não se discute e os 250 deputados devem assumir a posição da primeira comissão e da quarta comissão. Eu faço parte da primeira comissão, teria muito orgulho em dizer que a minha comissão tem todo o poder de decidir o rumo que a Assembleia da República segue. Mas a Assembleia da República, como tal, ela tem todo o poder de dizer, sim senhor, vocês recomendaram isto e que não deve ser vinculativo. O plenário tem a autonomia, tem a sua soberania de dizer, sim senhora, vamos discutir essas matérias e vamos encontrar aqui as possíveis saídas para aquilo que é possível ser solucionado. Porque falar de inconstitucionalidade sem indicar qual é o artigo deste projeto que fere a Constituição e se houver alternativa, alterar-se esse artigo para se conformar com a Constituição, isto nunca foi feito. E nós sempre nos perguntamos, vamos discutir, indique neste projeto o artigo X fere a Constituição neste aspecto. E vamos trabalhar para ver se efetivamente concordamos que isso contraria a Constituição e, se for, qual é a saída que podemos encontrar para poder conformar este projeto com a Constituição. Nem isto a Assembleia se permitiu a fazer essa discussão. Quando o Presidente da República endossa este assunto ao Parlamento, a Frelimo terá entendido isto como o Presidente está a remeter ao Fórum Político por excelência, que é o Fórum que discute, que assume compromissos relativamente a este assunto ou não? Nós entendemos isso como no âmbito da aplicação da separação dos três poderes. Então, o Presidente Filipe Nunes se remete à Assembleia da República por ser um dos órgãos, um dos três órgãos, nesse caso o órgão legislativo. Então só podia ser na Assembleia da República onde o projeto proposto pela RENAMO devia ser debatido. Nós entendemos nesse sentido. No entanto, o ambiente que antecedeu este debate terá contaminado as posições à volta deste tema e haveria já posições a priorísticas à volta deste tema? Acho que não. Acho que não. Sentiu então a abertura por parte do seu partido para peito aberto discutir este assunto com o proponente? Exatamente. Muito bem, Venâncio. O MDM, ora, votou este projeto, ora, tinha uma proposta em concreto relativamente a este projeto. Terá ficado a ideia de um partido um pouco em cima do muro nesta proposta? Não. Olha, Jeremias, nós, não quero agora, digamos, menosprezar os meus colegas, mas eu penso que o MDM foi o único partido que pensou em duas dimensões, tanto numa dimensão conjuntural, uma dimensão de curto prazo, que tem a ver com a tensão atual e situacional, como a longo prazo. E nós apresentamos propostas muito concretas. E nós temos uma visão muito clara de todas as limitações técnico-jurídicas do projeto. Mas o MDM percebe, porque a questão aqui central é o seguinte, é nós percebermos o alcance e o espírito do projeto. E o MDM percebeu claramente o que é que está em causa. Mas aprovando o projeto, a ideia de equidistância de um partido central, que é aquilo que o MDM está a tentar fazer alguns projetos, chamado Partido de Centro, ela fica, de alguma maneira, abanada essa ideia, quando, em princípio, como primeira ideia, vocês assumem o projeto. A questão, o voto a favor tem a ver apenas
com dar a possibilidade de uma discussão na especialidade muito mais aprofundada. Por exemplo, nós sabemos aquilo que resultou hoje na Lei da Propriedade Pública, nós acompanhamos todo o percurso da Lei da Propriedade Pública, quer dizer, nem era digamos, a designação última, partiu de uma lei da ética pública, penso que era a ética do servidor público, penso que era por aí. Portanto, e nós acompanhamos todo o debate que desenrolou à volta disto. Portanto, significa que o que nós queríamos é criar a plataforma necessária para que o debate mais aprofundado, mais na especialidade, mais detalhado fosse feito. O que o MDM não queria fazer é justamente matar o espírito, porque o espírito do projeto, penso que é um consenso nacional. A própria Frelimo que votou contra, sobre a questão genérica, o espírito do projeto, ela não rejeita. É por isso que nós ouvimos o nosso colega dizer assim, o Partido Frelimo não está contra o processo da descentralização. Quer dizer, é um consenso nacional. Então, é esse consenso nacional em que o MDM vota a favor para depois, na especialidade, termos um debate mais detalhado. E que aí havíamos de ver as questões fiscais, como é que o imposto predial provincial vai ser feito, isso íamos discutir com detalhe, como é que essas zonas não autarcizadas iam cobrar o seu imposto pessoal predial autárquico, quer dizer, estas questões de detalhe, de operacionalização, iam ser discutidas. O que nós queríamos era o quadro genérico. Mas também eu queria aproveitar e responder aqui a uma questão que havias colocado aqui o nosso colega da Frelimo. Quer dizer, as questões que antecederam a este debate, para mim, tiveram influência muito determinante na posição que a Frelimo veio a tomar. Daí que nós notamos que a bancada da Frelimo não estava muito predisposta a um verdadeiro debate. Só estava, o que a bancada fez é apenas cumprir um formalismo de uma agenda que havia, que era preciso ser apresentados os pareceres e depois votar. Por quê? Porque muito antes desta proposta ser debatida e ser remetida, termos os pareceres das comissões, nós sabemos que houve uma série de investidas das brigadas famosas da Comissão Política da Frelimo que andaram a diabolizar o projeto, digamos, nas várias zonas de Moçambique, que me pareceu uma fragilidade, que me pareceu, digamos, extremamente infeliz para uma bancada, porque aquela bancada faz parte de um poder, como disse o nosso colega, o poder legislativo. Quer dizer, eu, independentemente do meu partido ser um partido do governo ou não, eu tenho que assumir que eu, como deputado, eu represento um poder, eu represento um órgão de soberania. Então, eu não posso, de forma absolutamente nenhuma, deputados da Assembleia da República, e inclusivamente com responsabilidades a nível das comissões, estiveram a fazer uma investida de um tema anterior ao debate na própria Assembleia da República. E nós estamos numa fase em que nós queremos resgatar o papel central da Assembleia da República na discussão das grandes prioridades nacionais, quando são os próprios deputados a esvaziar a essência da própria Assembleia da República. E isso, para mim, contou bastante, porque eram grandes figuras da Comissão Política da Frelimo que fizeram o debate e, digamos, a propagação da diabolização de uma proposta que a própria Assembleia da República tinha debatido. Logicamente que isso afetou gravemente e negativamente tudo o resto. Daí que nós não tivemos debate e não tivemos a Frelimo a debater. Nós não tivemos debate. Há um problema, há uma expectativa que foi criada pela RENAM e pelo seu líder de o resolver de uma maneira, pelo menos, e uma das maneiras que foi colocada foi esta. E não sucedeu, digamos, essa resolução. O que é que vai acontecer doravante, Sr. Chá? Bom, antes de responder à sua pergunta, gostaria de indicar alguns artigos. Por exemplo, o Dr. Nambureto, se for a ver o parecer da 4ª Comissão, de encontrar alguns artigos do projeto indicados que violam outros artigos da Constituição. Por exemplo, o artigo 3 do projeto, ou o número 1 do artigo 3 do projeto. Só para citar alguns exemplos, Talvez para o benefício do telespectador dizer o que é que diz esse artigo. O artigo 3, o número 1 do artigo 3, diz o seguinte: as autarquias provinciais são pessoas coletivas de direito público, de população e território, dotados de órgãos representativos e executivos que visam de modo autônomo prosseguir interesses próprios
das correspondentes comunidades. O que é inconstitucional nisso? O número 1 deste projeto suscita aspectos de constitucionalidade da mesma maneira, mas a identificabilidade da norma não se conforma com a Constituição da República. Qual seria o artigo da Constituição da República violado nesse caso? Nesse caso seria o artigo 272, o número 2 do artigo 72 na Constituição da República. Outros artigos, talvez pedir ao Dr. Namoleiro para ver o artigo 4 do projeto, chama-se todas as atribuições e competências das autarquias locais existentes e dos órgãos do Estado. São a proposição dos órgãos locais e poder do Estado. Eu podia ler para si o artigo, depois os artigos, o número 2 do artigo 272, que cita como estando a ser violado. Diz: as autarquias locais são pessoas coletivas, públicas, dotadas de órgãos representativos próprios que visam a prossecução dos interesses das populações respectivas, sem prejuízo dos interesses nacionais e da participação do Estado. Não entendo o que é que este número 1 do artigo 3, que também diz: as autarquias provinciais são pessoas coletivas de direito público de população e território, dotadas de órgãos representativos e executivos que visem de modo autônomo prosseguir interesses próprios das respectivas comunidades. Não sei onde é que está a violação da Constituição. Entraríamos aqui numa discussão de ordem jurídica que já foi exaustivamente feita no Parlamento. O parecer da primeira comissão tem 61 páginas, que discute o direito. É exatamente esta discussão, porque quando se fala assim em público, dá-se a ideia de que efetivamente estas questões são violações da Constituição. E a própria bancada da Frelimo, não é, se furtou a esta discussão em sede do plenário, que é lá onde nós deveríamos ter esgrimido todos os argumentos, como estou a questionar aqui. Diz que isto viola. Quando abrimos a Constituição, não há nenhuma violação, porque diz exatamente o que está na Constituição. Vamos à dimensão política do assunto. Eu dizia, tudo isto resultou porque havia um problema latente até hoje. Havia a expectativa de uma das partes de resolver o problema por essa via. Isto não sucedeu e já ouvimos a reação do líder da RENAM relativamente a isto. Que eu pergunto, qual é a posição da Frelimo face a isto? Já vimos há muito tempo que o João Cristiano, portanto, nem coelho sai daquela mata. A pergunta é, tendo em conta as responsabilidades que a Frelimo tem de governação como partido de poder, que caminhos é que aponta como saída? Porque as pessoas estão expectantes, os cidadãos no geral, relativamente a isto. Como é que vamos sair disto? Neste momento, eu não estou em condições de dizer qual é o caminho ideal que deve ser seguido. Isso depende da direção máxima do Partido Frelimo. Mas, como dizia inicialmente, a Frelimo está disposta a prosseguir com a descentralização. Mas esse processo de descentralização tem que ser gradual e seguindo as leis já inicialmente citadas, mas relativamente aos passos seguintes, só a direção máxima do Partido Frelimo que pode decidir. Doutor Eduardo Namoleiro, a RENAM tinha a expectativa de que fosse esta via a resolver o problema que alega que existiu nas eleições de 2014. O que é que vai suceder a partir de agora? Bom, nós vamos perseguir ainda os caminhos legais, como disse o presidente Afonso Dhlakama, que ele não vai recorrer a outros meios. Neste momento ainda acreditamos que é possível encontrarmos uma saída por vias legais, por vias do diálogo. Daí que o esforço que está sendo feito é exatamente chamar a consciência daqueles que continuam a ignorar. O que nós dizemos é que isto não é apenas a vontade da RENAM. Esta é a vontade do povo. Quem quiser ignorar, pode até ignorar pelas razões que tem. Mas vimos
durante quase todos os últimos meses em que o presidente Afonso da Câmara tem estado a fazer os comícios ao longo das províncias do centro e norte do país, o que é que a população daquelas zonas tem estado a dizer. E este projeto era a sistematização desse sentimento da população naquelas zonas e trazermos para a Casa do Povo, que é a Assembleia da República, e dizermos, olha, nós conseguimos transformar em lei, em projeto de lei, o que a população pede. Vamos discutir, se não está perfeito, vamos corrigir, mas é preciso que nós coloquemos o sentimento do povo aqui na Casa do Povo e ser discutido. Ao ignorar este projeto de lei, certamente a bancada da Frelimo ignorou aquilo que é o sentimento da população naquela zona. Quais vão ser os próximos passos de Tarnamo relativamente fechado o caminho como está? Bom, nós acreditamos que o diálogo ainda é uma solução para este problema. A Assembleia da República é a casa das leis por excelência. Portanto, não faria muito sentido a própria Assembleia da República dizer não temos uma saída legal. Porque mesmo quando se trata de Constituição, se a Constituição vai contra aquilo que é o sentimento do povo, não é o povo que tem que mudar. É a Constituição que tem que mudar. Não podemos mudar o povo porque o sentimento do povo não se vê refletido na Constituição. Se chegamos à conclusão de que o sentimento do povo não encontra espaço na Constituição, então temos que mudar a Constituição. Se este for o caso, não podemos de maneira nenhuma pensarmos que, bom, o sentimento do povo não encontra cobertura na Constituição, então é preciso mudar o sentimento. É extremamente perigoso isto. O que nós temos que fazer é tudo o que estiver ao nosso alcance. E a Assembleia da República não tem nenhuma desculpa para dizer que está de mãos atadas, porque é ela que faz as leis e é ela que, inclusive, faz a Constituição da República. Havendo vontade da maioria na Assembleia da República, todos os problemas que são identificados neste projeto podem ser solucionados, mesmo que sejam questões ligadas à própria Constituição, porque é a Assembleia da República que fez, inclusive, a Constituição da República em nome do povo moçambicano. Muito bem, os senhores estão, os três deputados, esta manifesta incapacidade de gerar consensos por parte da Assembleia da República, como é que vocês a veem, no sentido de que, não tendo passado por via da Assembleia este documento, se ele voltar, se eu termo certo, à mesma Assembleia por outras vias, como nós vimos o 5 de setembro, vimos a lei da amnistia, em que a Assembleia foi obrigada a ratificar, quer dizer, um documento que nem sequer, que até estava proibido de discutir. Como é que fica a Assembleia como um órgão de soberania, como um dos três poderes está instalado? Vou começar pelo Leonardo. Muito bem. Olha, Jeremias, eu acho que uma das questões que a Assembleia, por exemplo, neste caso concreto, ao nível da Assembleia da República, é preciso analisarmos muito bem o próprio regimento da Assembleia. Por uma lei desta dimensão, pressupõe que encontros de concertação entre as três chefias das bancadas. Por exemplo, mas isso sucede várias vezes. Sim, mas para este caso concreto, este é uma das prioridades, um dos direitos consagrados no regimento que me parece que não foi explorado devidamente. Porque há muitas questões que deviam ter sido ultrapassadas aqui previamente, sem necessidade daquilo que aconteceu. Mas, indo à sua questão, quer dizer, eu acho que aqui está mais do que provado. É que temos uma oportunidade soberana de provar que, de uma forma flagrante, fica provado que nós temos que tomar uma outra direção. E, neste momento, a bancada maioritária na Assembleia da República me parece que tem ainda algum déficit de tomar a dianteira, justamente porque, tendo a maioria, é a bancada que, neste momento, penso que poderia estar na vanguarda do resgate do papel da Assembleia da República no grande debate das questões prioritárias nacionais. Porque, neste momento, tem essa maioria e não faz o devido uso disso para a credibilização da própria Assembleia. Mas, olha, eu acho que aqui há uma coisa que é preciso nós compreendermos. Este processo
que começa numa primeira fase, vamos lá dizer, com a tal chamada tensão político-militar, que não queria ser entendida como tal. Ninguém falava de guerra, toda a gente escamoteava que havia um conflito real. Depois passamos para o tal diálogo, que agora vamos a mais de 100 rondas, sem um resultado concreto. Entramos para um processo eleitoral que resulta, digamos, tem uma série de irregularidades que não vale a pena falar delas. Estou falando do caso de Gaza, em que fantasmas até foram lá votar. E depois nós entramos agora, fomos encalhar na Assembleia da República, e para mim é uma oportunidade soberana para mostrar uma coisa que é importante. É importante que haja, de fato, um diálogo político muito mais alargado, haja inclusão efetiva, né? Agora temos que acabar em definitivo com este debate bipolar. Renamo Frelimo, ainda me recordo das palavras, um termo muito feliz, por acaso dito por um membro da Frelimo, que foi o Dr. Catupla, ele disse a Renamo Frelimização do país. É preciso eliminar isto, porque eu penso que um dos grandes entraves que nós temos é esta bipolarização da grande discussão política. Então é preciso alargar isto, é preciso envolver, no mínimo, as três forças representadas no Parlamento. Tem que chegar a um pacto, tem que alargar-se este diálogo para um diálogo muito mais alargado, muito mais envolvente, até tendo em consideração as palavras ditas pelo professor Dr. Lourenço do Rosário, que é um dos mediadores, que mostra uma frustração, um desalento total e completo no diálogo que até hoje se registrou sem nenhum frutos. Portanto, não há outro caminho para este país senão uma efetiva inclusão e um debate verdadeiramente mais democratizado, mais inclusivo e muito mais para além da renamo frelimização da nossa política. Alexandre, queria ver a sua opinião. Como é que fica na fotografia a Assembleia da República se a solução disto vier de fora, como já vimos, e a imagem que ficou da última legislatura da Assembleia da República na parte final não foi uma imagem dignificante para uma instituição que representa os cidadãos. Portanto, quando enviam documentos para ela chancelar, acho que se isso acontecer... Sendo um parlamento em todo o mundo, Exatamente. Os lugares da peleja política por excelência são os parlamentos. Acho que a imagem da Assembleia da República fica afetada e a sua competência fica fragilizada. Olha, eu disse isso no começo da minha intervenção e disse isso também na minha intervenção no debate sobre esta questão na Assembleia da República, que eu fico preocupado porque, efetivamente, a relevância da Assembleia da República está a ficar corroída. Aconteceu isto com o pacote eleitoral. Durante muito tempo, a Assembleia da República não conseguiu articular os consensos necessários para se aprovar uma lei eleitoral ao nível da Assembleia da República. Foi preciso que esse debate tomasse lugar fora da Assembleia da República e voltasse para a Assembleia da República para ser chancelado. E isso não dignifica a instituição. E eu repito sempre isso. Num Estado verdadeiramente democrático, a Assembleia da República é o elo mais forte dessa instituição. E quando este pilar do edifício democrático, que é a Assembleia da República, começa a estremecer, todo o edifício democrático do país fica prejudicado. Eu acredito que a Assembleia da República, todos os deputados da Assembleia da República, devem ganhar consciência de que é preciso proteger a dignidade daquela instituição e fazer aquilo que o povo espera que ela faça. Porque, efetivamente, o que vai acontecer é que as saídas vão ter que ser encontradas para este problema. E, sendo encontradas fora, nós passaremos a ter, efetivamente, uma instituição de pouca relevância. Temos que observar o intervalo. Iremos ao intervalo, voltamos na segunda parte para dar a oportunidade aos telespectadores de interagirem connosco. Se eu estivesse no desporto, estaria a dizer que é como se a Assembleia da República tivesse chutado a bola de novo para o presidente Filipe Inhosse, no sentido de que o senhor passou-nos a bola, está aí de volta. Depois decida o que faz dela. Muito bem, vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco. Não sai daí. Muito bem, já estamos na segunda e foi apresentado para RENAMO ao Parlamento, na sequência do encontro entre o Presidente Filipe Inhosse e o líder da RENAMO, na expectativa então de que seria o Poder Legislativo a resolver este assunto. Como eu disse no final da primeira parte, é como se a Assembleia tivesse chutado a bola de novo para a sua proveniência e serão novamente os encontros entre os dois líderes
a encontrarem soluções. Muito bem, já temos as nossas linhas abertas para interagir com os nossos telespectadores a partir desta altura em torno deste tema. Penso que temos ali uma linha, não sei se já teremos alguém na linha a querer interagir connosco à volta desta matéria. Tem indicação de que teremos alguém? Bom, tem indicação de que ainda não temos nenhum telespectador nesta matéria. Estamos a funcionar com uma linha, penso que é isso exatamente. Exatamente, a nossa linha 84. Já teremos alguém? Ou não? Já teremos algum telespectador? Bom, tem indicação de que não temos nenhum telespectador hoje. Eu queria, enquanto tem indicações contraditórias, mas que ainda não temos ninguém em linha, mas mantemos sempre a via aberta relativamente para interagirmos com os nossos telespectadores. É o que fazemos sempre na segunda parte deste linha aberta. Não sei se já é possível. Bom, tem indicação de que ainda não. Eu queria explorar a última perspectiva que nós discutimos. As pessoas estão à espera de soluções, de saídas. O que é que vai suceder do Levante? Há algumas iniciativas exploratórias dos dois principais partidos, no sentido de se encontrar, enfim, uma outra solução relativamente a isto. Houve alguns encontros exploratórios nesse sentido ou não? O Dr. Amoreto está em círculos privilegiados, quer no diálogo da juntação, quer no Parlamento, terá certamente acesso a informações privilegiadas sobre isso. Bom, ao nível do diálogo entre o governo e a Renamo na Joaquim Chissano, este assunto não está na agenda. Como bem sabe, os 4 pontos do diálogo foram propostos muito antes das eleições de outubro do ano passado, pelo que não constam da agenda do diálogo. Mas, como o presidente da Fonte da Câmara sempre dito, mantém a disponibilidade de se encontrar uma saída por via do diálogo e está disposto, inclusive, a se encontrar, mais uma vez, com o presidente Filipe Nyusi para se encontrar uma saída para este problema que nós consideramos que é uma crise que nós estamos a viver no país. Por mais que se tente camuflar que o país está tranquilo, o país não está tranquilo e isso está a ter reflexos bastante negativos naquilo que são as vontades dos investidores, principalmente os estrangeiros, porque não podem vir para um país que ainda tem algumas incertezas. Nós gostaríamos de ver este problema solucionado o mais rápido possível e o presidente Afonso Dhlakama continua a acalmar as populações por todos os sítios por onde ele tem passado, para que mantenham a calma, tenham um pouco mais de paciência. Ele estabeleceu um período de 2 meses para que continue ainda a encetar todas as diligências possíveis para se encontrar a solução pacífica para o problema. Portanto, mais disponibilidade. A sua primeira ação dizer que vai tomar a força até o final deste ano as autarquias que propôs e que não foram aceitos. Bom, o que dizemos é que a vontade do povo terá que prevalecer. E todo o esforço que está sendo feito neste momento é no sentido de esta vontade popular ser respeitada e ser respondida por vias pacíficas, por vias legais. Obviamente, se nós estamos a dizer que é a vontade do povo que está em jogo, e se esta vontade do povo não ser resolvida por uma via, de uma outra via tem que ser resolvida, porque a vontade do povo não pode ser alterada. Esta é que é a questão de fundo. Se há alguma coisa que nós podemos mudar, não é a vontade do povo, é a lei. Se é a lei que impede que a vontade do povo seja realizada, então temos que mudar a lei. Nunca pensarmos em mudar a vontade do povo. Porque O líder da RENAMO é mesmo para avançar, não? Não, o povo diz isso, não há como recuar para trás. O povo diz que nós queremos que isso seja feito e nós não temos nenhum poder. O presidente Afonso Dhlakama tem estado a tentar acalmar as pessoas, mas ele não tem o poder de mudar esta vontade do povo. E é isto que eu acho que a Assembleia, ou a bancada da maioria, a bancada da Frelimo na Assembleia da República, não conseguiu perceber este sinal do povo. O povo não vai recuar, o povo não vai mudar a sua vontade. Se há alguma coisa que é possível mudar aqui, certamente não é a vontade do povo, é a lei que vai ter que ser alterada.
Toda a indicação da legislação, estamos a ter alguns problemas com a nossa linha telefónica, por isso as pessoas que eventualmente estarão a tentar ligar-nos para ter exatamente esta indicação estou a ter, de que estamos a ter problemas a nível da rede, por isso não estão a entrar as chamadas, estou já a receber algumas mensagens aqui por via do Facebook e de e-mail, de pessoas que estarão a tentar entrar e não estão a conseguir mesmo ao nível do telefone. Engenheiro Venâncio, coloco isto. Que cenário é que espera, em função de tudo isto que aconteceu, o cenário político nacional? Não, quer dizer, Jeremias, eu acho que está tudo à vista, não é? Quer dizer, não, é uma situação claramente de crise. Há uma crise político-social no país, não restam dúvidas, e até as implicações já estão à vista. Quer dizer, nós até pouco tempo, nós estamos na Assembleia por aclamação, nós, digamos, congratulamos todas as três bancadas a indicação do Dr. Mulembe como candidato ao Parlamento Pan-Africano, e nós sabemos claramente, justamente devido à tensão política, militar e social em Moçambique, até o Zimbábue, que é um país que na arena internacional estava praticamente descredibilizado, já apareceu agora a dizer que também tem candidato. Quer dizer, e isto mostra claramente qual é que é a imagem que Moçambique está a projetar agora ali em fronteiras. Quer dizer, há implicações, e temos aí um caso muito concreto, nem sei se vamos conseguir ter o Dr. Mulembe agora eleito para este cargo que ia privilegiar o país. Temos a nível do investimento, nós sabemos, há uma retração total e completa de todo o investimento que o país está a precisar. Nós já estamos agora praticamente no final do primeiro semestre, e se formos a ver o programa quinquenal do Governo, o Plano Económico e Social, com metas muito ambiciosas a nível do investimento, da dívida pública, a nível do emprego, da produtividade, todas essas coisas todas totalmente comprometidas. Portanto, não restam dúvidas que nós temos uma situação de crise. E me parece que a posição, o presidente Filipe Jacinto Nyusi, ele teve uma estreia que eu acho que foi quase consensual, teve um discurso muito bem equilibrado na tomada de posse, mas eu acho que vem decaindo de forma vertiginosa, digamos, todo o benefício da dúvida que a gente havia dado, porque mesmo os últimos pronunciamentos que ele faz, é verdade que veio dizer que foi mal interpretado com a questão de que não ia ajoelhar por causa da paz, não sei o quê, mas uma figura daquela dimensão que representa, digamos, digamos, a reserva moral, ética do país, em que nós depositamos como é o último recurso da estabilidade política, cada palavra que ele pronunciar tem um efeito muito substancial, digamos, nas pessoas, e não é para andar às brincadeiras. E me parece que, neste momento, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque os últimos pronunciamentos dele o descredibilizaram, e agora recai uma responsabilidade extremamente grande sobre o Presidente. E espero que ele consiga reverter a situação e muito rapidamente alargar a questão da estabilidade política para um entendimento político muito mais alargado do que o debate entre as duas forças políticas maioritárias neste momento. E eu acho que a questão passa justamente por aí, portanto, e temos que arranjar uma forma de ultrapassar isto. Por exemplo, nós temos agora, o MDM apresentou, nós já demos a conhecer a lei da partidarização do Estado. Nós não negamos que, por exemplo, agora já começa um debate técnico a dizer que esta lei pode, por exemplo, confrontar-se um pouco com a lei da propriedade pública, com o Estatuto Geral do Funcionário do Estado. Nós sabemos disso, mas o mais importante é que nós temos partido de um consenso que nós queremos instituições públicas cada vez mais isentas, cada vez mais, digamos, vulneráveis à influência e à manipulação política. Isso toda a gente quer. Então, é estes consensos que nós temos que partir. Portanto, temos que partir de maiores consensos, de maior inclusão, e temos que acabar com debates e diálogos apenas partidarizados entre duas forças políticas e ir para um debate mais alargado, mais nacional, mais inclusivo e como disse o professor Dr. Lourenço do Rosário, que essa é que é o futuro, essa é que é a luz que pode acontecer para este país. Mas, finalizando, é dizer que, em termos práticos, o que a população deste país pretende é paz. E, portanto, eu penso que todas as forças determinantes neste processo
têm que refletir muito bem se o que querem dar a este povo é paz ou outra coisa qualquer. Esta que é a grande reflexão que tem que ser feita. Portanto, e longe de argumentos meramente jurídicos, argumentos meramente legalistas, de um fundamentalismo jurídico, é preciso saber que o fim último de tudo, de todo governante, de todo deputado, é trazer tranquilidade, é trazer paz à população. E é isto que nós todos temos que nos empenhar em fazer. Muito bem, Sra. Feixão, eu volto a insistir a Frelimo para as suas responsabilidades. Está a Frelimo preparada para um ambiente de acudizar da crise política no país, um subir de tom da ameaça, um país onde há uma direção política, um Estado que está a funcionar e há um líder político que movimenta meio país e movimenta milhares e milhares de pessoas, digamos, numa contra-informação relativamente àquilo que é o Estado vigente. Não pode ser um país saudável, não projetará uma imagem positiva para as pessoas fora. Podemos chegar a uma situação de ingovernabilidade, inclusive, do país. A Frelimo está preparada para este cenário. Que mensagem é que lança de esperança aos moçambicanos de que vamos ter um país normal, num quadro em que os grandes problemas não se estão a conseguir resolver? Bom, a grande preocupação da Frelimo neste momento também é de estabilidade do país, que haja uma paz duradoura no país. E para que isso aconteça é preciso que nós apostemos no diálogo construtivo, e isso o presidente Inhosse está fazendo todo o esforço para que haja paz, para que haja esse diálogo construtivo ao nível do país, envolvendo todas as forças vivas. Então, a estabilidade do país, estabilidade política, econômica, social do país é a grande preocupação da Frelimo, mas para se alcançar isso é preciso que a gente promova um diálogo construtivo com todas as forças vivas da nação moçambicana. Muito bem, deixa-me atender, parece que já temos os problemas resolvidos, espero que estejam definitivamente resolvidos, porque não se estava a conseguir entrar. Tem indicação de um telespectador anónimo que nos fala a partir de Vilanculos. Penso que é isso. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Sim, parece que está mesmo resolvido. Faça favor. Eu gostava de dizer que essa representação que houve na lei eleitoral na Assembleia da República, isso foi mais uma prova em que o Parlamento não está nada bem nos países. Diz isso por quê? Porque esse projeto submetido pela FIAMA é um projeto que, penso eu, que deveria ser muito bem discutido entre o partido no poder, assumir nesse caso, ter que, a priori, ter reprovado sem ter levado o projeto avante. Isso é uma das coisas. E também, realçar que, no meio de tudo isso, ficou muito bem claro que o partido no poder, a Frelimo, nesse caso, o que querem, só está muito mais preocupado com os seus interesses. Porque deixa-se isso, deixa-se assistir nos discursos que alguns membros do partido no poder, a Frelimo, deixaram bem claro que a... Bom, parece que perdemos o nosso telespectador, mas igualmente os nossos de Vilanculos. A qualidade também não está muito boa e por isso pedimos desculpas ao nosso telespectador, mas igualmente aos nossos os outros telespectadores que nos acompanham. Pelo menos aqui no nível do estúdio a qualidade não está muito boa e o entendimento não era dos melhores, mas vamos ver se... Bom, tem indicação que temos mais um em linha. Bom, perdemos novamente. Não vamos insistir, vamos se calhar parar por aqui. Haverá sempre oportunidades para isso. Penso que nós estamos com condições de ordem técnica adequadas para isso. Vou pedir então uma última palavra relativamente a isso. Insisto mesmo na ideia de futuro, o que é que sucede a partir de agora, porque é esta a maior interrogação dos moçambicanos. De fevereiro até agora houve uma espécie de uma trégua relativamente à instabilidade, e esta trégua pode ter terminado em função do que sucedeu no Parlamento. Volta a interrogação relativamente ao que é que vai suceder daqui em diante.
Queria ouvir da vossa parte, posso começar pelo engenheiro Venâncio, muito rapidamente, porque já estamos mesmo no fim. Bom, o que é que nós vamos esperar? Quer dizer, até agora, quer dizer, há uma situação de total incerteza no país, não é? Há uma total incerteza, mas o que eu digo é que não temos outra alternativa senão chegarmos a uma fragilização do país, não está a trazer resultados, digamos, diversidades de opiniões e um programa quinquenal do governo que deu indicações de que parece que não há uma vontade política muito clara de se caminhar na direção da paz, na direção da legalidade. Por exemplo, nós amanhã temos o informe da Procuradora-Geral da República, mas uma coisa incrível é que nós temos uma Casa Militar que tem um orçamento de longe maior que a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República tem apenas 30% do orçamento da Casa Militar. Portanto, isto mostra mais ou menos como é que estão definidas as prioridades deste país. Portanto, é um país a caminhar cada vez mais para uma maior militarização, para armar-se cada vez mais para a estabilização das hostilidades. Portanto, é preciso que nós revertamos esse cenário. Mas isso, para mim, passa por uma questão simples. Efetivar a questão da inclusão política, da tolerância política e um entendimento muito mais alargado do que entre Frelimo e Renan. Muito bem. Doutor Namoré? Bom, Vou pedir mesmo que seja muito breve. Eu iria repetir as palavras da chefe da minha bancada quando disse que o futuro é incerto, porque efetivamente não sabemos o que é que poderá vir a acontecer daqui para frente. Porque, como disse, esta é uma vontade do povo e só o povo pode decidir que caminhos pretende seguir para ver a sua vontade realizada. Mas o presidente Afonso Dhlakama coloca ainda mais uma possibilidade de se encontrar uma saída. Ele estabeleceu um período, mais ou menos 2 meses, acreditando que dentro deste período de 2 meses é possível ainda haver uma reconsideração das posições, haver um encontro, haver, se houve algum mal-entendido, voltar-se a se esclarecer as questões que ainda estão ensombradas. Mas a verdade é que nós sabemos é que o povo é maior que a Assembleia da República. E se esta é a posição que a Assembleia da República pretende tomar de forma definitiva, o povo tem a soberania, porque nós, como deputados da Assembleia da República, não somos o povo, somos representantes do povo. Portanto, aquele que nos mandou para representá-lo na Assembleia da República pode a qualquer momento chamar para si as decisões quando os seus representantes não conseguem tomar essas decisões em seu nome. Portanto, o povo tem esta soberania, porque o poder que nós temos de legislar vem do povo e nós temos que exercer este poder em nome desse povo. E se não conseguimos fazer isto, o povo tem toda a legitimidade de chamar para si as suas decisões se a Assembleia da República for uma instituição que não consegue traduzir o sentimento do povo dentro daquele espaço. Senhora Fechando? Bom, primeiro dizer que o diálogo construtivo é a arma fundamental que devemos ainda apostar nela. A situação que se vive agora é uma situação passageira, vai-se alcançar a sua estabilidade, mas apostando sempre no diálogo. Agora, fazendo um pequeno comentário daquilo que o Dr. Venâncio Mondlane disse relativamente ao orçamento da Casa Militar, eu queria dizer que, lendo com muito cuidado o PES, para as Forças de Defesa e Segurança, acho que são 20% de todo o orçamento que é direcionado às Forças de Defesa e Segurança, não só da Casa Militar, mas todas as Forças de Defesa e Segurança. São 20% de todo o orçamento do Estado para este ano. Portanto, 1/5 do orçamento do Estado. Muito bem, agradecer a vossa presença aqui neste espaço, por virem discutir connosco aqui este assunto e antevermos então, pelo menos perspectivarmos o que vai suceder no cenário político nacional. Despedimos-nos então com a promessa de voltarmos a encontrar na próxima terça-feira em termos de linha aberta. Cruzaremos então um caminho ao longo da semana em outros programas. Boa noite, uma boa semana de trabalho. Não perca então amanhã, vamos estar no Parlamento a acompanhar a intervenção da Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, na sua primeira intervenção como titular do cargo. Até amanhã então, muito obrigado.